Graça e paz, abençoados. Abençoados, hoje estou trazendo mais uma ministração da graça e do apostolado de hoje. Amém? E a minha oração é que você possa receber a graça e o apostolado, porque nós recebemos por revelação, dada somente por Deus. Eu posso ministrar sobre a sua vida, eu posso trazer o apostolado, você pode conferir, mas se não for revelado pelo Espírito Santo de Deus, né, você não recebe. Então, a minha oração a Deus pela sua vida é que o Espírito Santo de Deus possa trazer testificação ao seu espírito, entendimento, amém? Para que você possa receber, declarando que a palavra de Deus ela não voltará vazia para o Senhor, mas que ela será revelada em nome de Jesus. Assim eu creio, por isso eu falo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, o apostolado que eu trouxe hoje, para que possamos ter o perfeito entendimento, o assunto a qual eu trouxe hoje é: está em Cristo, na carne ou no Espírito? Nós vamos ver nesse pequeno estudo que se estamos em Cristo na carne ou se estamos no Espírito. Amém? Então, para que nós possamos ter o perfeito entendimento na palavra do Senhor, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não devemos conhecer as pessoas segundo a carne. Amém? Porque não devemos conhecer as pessoas segundo a carne. Para que nós possamos ter esse entendimento, nós vamos ler 2 Coríntios 5:16, para que nós possamos ver o que está escrito na palavra do Senhor. 2 Coríntios 5:16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Amém? Então, Paulo aqui explica, né? Já está revelado aqui no apostolado de Paulo, né? Aqui na parte A. Assim que daqui por ninguém conheçamos segundo a carne. Então, que nós não olhamos para as pessoas segundo a carne, segundo as obras, né, da carne, a qual elas praticam. Porque continuando, diz aqui: ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Então, se no início diz assim que daqui por diante é agora na graça, né? Agora que você recebeu o entendimento, agora que você recebeu a graça e o apostolado, é agora. A partir de agora você não vai mais olhar as pessoas segundo a carne, não vai julgá-las, não vai condená-las segundo as suas ações, segundo o proceder delas, segundo as ações delas segundo a carne. E finalizando, segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos. Agora quando não o conhecemos? Agora na graça. Então, 2 vezes Paulo diz que agora nós não devemos levar, né, conhecer as pessoas segundo a carne, né? E por que não devemos conhecer as pessoas segundo a carne? Porque Deus ele fez circuncisão no nosso espírito, através da morte de Jesus, quando Jesus morreu e quando ele ressuscitou. Então, ele fez essa circuncisão no nosso espírito. Amém? Estar em Cristo não é pensar que você precisa fazer alguma coisa. Ou seja, o sistema, a lei, ele nos ensinou que nós precisamos fazer alguma coisa para estar em Cristo, né? Que eu preciso subir aos montes, jejum, campanha, obras, rudimentos, tradições de homens, preceitos, a qual desagrada o Espírito Santo de Deus, entristece o Espírito Santo de Deus. Porque agora, como nós vimos,
está claro na palavra de Deus que agora não devemos conhecer ninguém segundo a carne. E também não devemos proceder segundo a carne, segundo a lei, segundo as coisas concernentes às coisas do mundo. Nós também não devemos pensar que precisamos ainda fazer alguma coisa para estar em Cristo, porque estar em Cristo é no Espírito, porque Deus fez circuncisão em Cristo. Na nossa vida, Ele separou a carne do Espírito. Então, hoje, Deus não nos vê mais segundo a carne. Ele nos vê o que Deus fez no nosso Espírito. Nós vamos conferir a palavra de Deus, Colossenses 2:11. Vamos conferir. Colossenses 2:11. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos humanas, mas com a circuncisão de Cristo. Então, aqui está muito claro a palavra de Deus, Paulo trazendo essa revelação que foi dada por Jesus Cristo para Paulo, e hoje ela está sendo revelada para nós através do apostolado. Amém? Aqui explica, muito bem que foi não através de mãos humanas, mas foi através do que Cristo fez. Então, não tem glória, não tem glória do homem, não tem o fazer mais. Porque o que é lei? Lei é aquilo que eu preciso fazer. Lei são obras, E graça é fé. Hoje nós vivemos pela fé, crendo naquilo que Deus já fez. Então, estarmos em Cristo é estar no que Cristo fez e não estar no que nós fizemos ou vamos fazer. Porque segundo a carne, Deus já não olha mais para nós. Amém? Então, que fique claro que estar em Cristo é estar no Espírito, porque Ele fez essa circuncisão, Ele separou o nosso espírito da nossa carne. Então, nós estamos santificados, purificados, perdoados, nós somos salvos, libertos no Espírito. Amém? E na nossa mente, no nosso entendimento, nós precisamos receber o apostolado, para que nós possamos ficar livres das doutrinas, dos preceitos errados, humanos, as tradições, as religiões, aquilo que nós aprendemos no decorrer da nossa vida, porque nós nascemos limpos diante de Deus no nosso espírito, mas a nossa mente ela foi sendo contaminada pela religião, ela foi contaminada por preceitos e tradições de homens, e hoje nós precisamos sim da graça, o apostolado que traz o entendimento perfeito da graça de Deus. E por isso eu estou aqui trazendo esse apostolado de Deus para que você possa receber essa graça e esse apostolado. Amém? Para a glória de Deus. Amém. Agora nós vamos ler 2 Coríntios 5:17. Nós vamos entender o que é estar em Cristo. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Portanto, se alguém está em Cristo, o que é estar em Cristo? Estar em Cristo, nós já entendemos que é aquele que está na graça, aquele que, através da morte de Cristo, Deus já fez circuncisão no nosso espírito. Então, estar em Cristo é estar na graça de Deus, é ter nascido no tempo da graça de Deus. Amém? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, nova criatura é que nós não somos mais pecadores, porque a religião, o sistema, fala que nós somos pecadores, mas nós não somos pecadores. Está claro a palavra de Deus que fala
que somos nova criatura. Nova criatura é que toda a cédula que era contrária à nossa vida, ela foi paga. Hoje nós não somos mais pecadores, somos uma nova criatura, nós somos santificados diante de Deus pelo que Cristo fez, não é o nosso mérito. Amém? Então, nova criatura é você não ser pecador. E as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que é que já passou? E o que é que se fez novo? Passou o tempo da lei. Hoje nós estamos numa nova aliança. Então já passou subidas aos montes, em busca do Espírito Santo de Deus, a qual o Espírito Santo de Deus já está dentro de nós. Então tudo isso já passou e tudo se fez novo. Agora, na graça, tudo se fez novo. Não vai fazer novo. Não depende de nós fazermos o novo. Está claro que já se fez novo. Amém? Aqui no último versículo, tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, não preciso acrescentar mais nada, né? Com as coisas concernentes, as coisas espirituais para o nosso espírito. Amém? Eu creio que você está entendendo a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estar em Cristo é ter nascido somente no tempo da graça de Deus. Ou seja, como é que eu sei que eu estou em Cristo? Cristo morreu faz mais de 2000 anos. E se tudo está consumado na graça de Deus, eu já nasci salva, eu já nasci justificada, eu já nasci santificada, eu já nasci perdoada, eu já nasci sem condenação no meu espírito. E hoje eu sou salva pela graça. Então, estar em Cristo é nascer na graça. Você nasceu na graça ou você nasceu na lei? Porque eu nasci em 1973. E se eu nasci em 1973, então eu nasci na graça. Então eu já nasci debaixo dessa nova aliança, a qual ele falou no versículo 17. Tudo se fez novo. E se fez novo, eu já nasci debaixo dessa nova aliança, porque o que acontece é que mentiram para nós, né? Nós não tínhamos esse entendimento, esse discernimento espiritual, né? Essa revelação da graça de Deus para que nós entendêssemos. Por isso que nós precisamos receber a graça apostolado, né? Para que possamos ter esse entendimento perfeito da graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nós já entendemos que estar em Cristo é ter nascido nessa nova aliança e todos nós já nascemos nessa nova aliança. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos ler. Nós vamos ler Romanos 5. Agora nós vamos continuar nessa leitura. 2 Coríntios, né? 2 Coríntios ainda no 5. Agora vamos continuar lendo o 18, o 19, o 20 e até o 21, para que possamos ter um entendimento perfeito desses versículos. Amém? Vamos ver o 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Então aqui está muito clara a palavra de Deus, que diz que tudo isso provém de Deus. Então não provém de nós. Não foi nós que causamos estar em Cristo, né? Quem nos fez estar em Cristo foi o próprio Deus. Como ele diz aqui, tudo isto provém de Deus. Então não provém de nós, provém de Deus. Nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, aonde que está a minha participação, a sua participação, quando aqui a palavra de Deus está muito clara, que Deus reconciliou consigo mesmo através de Jesus, né? E nos deu o ministério de reconciliação.
Então, esse ministério de reconciliação, ele nos reconciliou, né? Estávamos separados, estávamos mortos, e hoje nós não estamos mais separados de Deus, nós já não estamos mais mortos, porque nós fomos batizados com Cristo, nós fomos circuncidados com Cristo. Então, nós morremos e ressuscitamos com Cristo com relação ao nosso espírito. O 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém? Mais uma vez, não temos participação de estarmos em Cristo, né? O que nos faz estar em Cristo é o que Deus fez através de Cristo. Por isso, estar em Cristo é no Espírito e não na carne, porque a carne, ela resulta de obras, e obras são leis, aquilo que eu preciso fazer para eu ter, aquilo que eu preciso fazer para eu ser. E se eu fizer isso, eu vou estar fazendo aquilo que eu preciso ter para ter o que eu já tenho em Cristo. Se eu fizer algo para eu ser, eu estou anulando a graça de Deus, porque eu já sou em Cristo. Então não é por obras, não é pela lei, é pela graça, e é através da circuncisão que o próprio Deus fez no nosso espírito. Amém? Isto é, Deus estava, no 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. O mundo, quando ele fala aqui, não é só as pessoas que estão congregando, só as pessoas que, entre aspas, dizem que estão dentro de uma igreja, né? Dentro de um templo, dentro de um local. Ele reconciliou o mundo. Ou seja, estar em Cristo é ter nascido debaixo da graça de Deus. Claro que os salvos são as ovelhas, né? As ovelhas eleitas, predestinadas, né? Nós falaremos no decorrer do apostolado, explicando também concernente às ovelhas, porque Deus tem poder do mesmo barro fazer vasos de honra e vasos de desonras, e nós somos os vasos de honra, mas ele criou também os vasos de desonra, os vasos da ira, né? E nós somos os vasos de misericórdia. Então aqui Cristo reconciliou consigo o mundo. Então ele reconciliou as pessoas, né? Todas as ovelhas em Cristo, todas as ovelhas eleitas e predestinadas, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, estar em Cristo não nos é mais imputado pecado, nós não somos mais pecadores, porque aquilo que Cristo fez no nosso espírito, ele já não nos imputa mais. Então, nós estamos agora debaixo de um ministério de reconciliação e não de condenação. De sorte que somos embaixadores da graça de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aí você pode me dizer aqui no 20, na parte B, rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Como que aqui está dizendo, eu rogo para que vos reconciliei com Deus, se o 18 e o 19, ele fala que nós já fomos reconciliados. É aqui que está a revelação da graça de Deus, que nós fomos reconciliados com Deus no nosso espírito. E o 20 aqui na parte B, rogo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus, está falando do nosso entendimento, está falando para que nós recebamos o apostolado, né? Para que nós possamos servir a Deus, porque existem ovelhas que estão de fora, né? Elas foram reconciliadas, elas são salvas, mas elas não sabem, elas não conhecem,
né? Elas não precisam fazer nada para serem salvas no Espírito, mas elas precisam ouvir a palavra de Deus, elas precisam ouvir o apostolado para que elas recebam a graça e o apostolado de Deus. Então aqui, vos reconcilieis com Deus, é você passar a servir a Deus. E como é que você vai passar a servir a Deus? É no seu entendimento, é na sua razão, é no seu intelecto, é na sua alma, é no seu raciocínio, que você precisa receber através do ouvir a palavra de Deus, ouvir o apostolado, para que você receba a graça e o apostolado de Deus. Amém? Então, essa reconciliação do versículo 20, ela é diferente da reconciliação do 18 e do 19, que foi para o nosso espírito. E o 20 é o que nós estamos fazendo aqui, né? Você está ouvindo, você está recebendo, e eu estou anunciando as boas notícias. Amém? O 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então aqui a palavra de Deus está clara que aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado para que nós, que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Então nós somos justiça de Deus, então nós não estamos mais debaixo de condenação. Está muito claro, você pode conferir depois no 18, no 19, ele nos deu, nos confiou o ministério de reconciliação. Reconciliação é sem julgamento, sem condenação. Não estamos mais debaixo de nenhum tipo de condenação e nenhum tipo de julgo que a lei ou que os homens ou que as religiões elas possam estar nos trazendo. Amém? Então, estar em Cristo é estar no que Jesus fez, estar no que Deus fez através de Cristo para as nossas vidas. Amém? E Deus nos deu o ministério de reconciliação e Ele não nos tratou mais e nem nos trata mais segundo a carne. Agora que nós estamos nesse ministério de reconciliação, nós temos que entender que Deus não nos trata mais segundo a carne. Deus não nos trata mais, nos trata segundo o Espírito. Mas a graça, ela também não é um passaporte para a libertinagem, né? Porque Deus, Ele não se agrada das obras da carne, né? É por isso que nós precisamos do apostolado, para que possamos receber essa graça, né? Porque o amor de Deus, ele nos constrange. Quando nós recebemos esse amor e quando nós passamos a viver, o pecado, ele deixou de ter força, né? Porque a força do pecado é a lei. E nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Então, por isso é que eu estou aqui trazendo a graça e o apostolado. Amém? Eu vou ler um versículo, Efésios 1:4. Você pode acompanhar, Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a graça, ela não é passaporte para a libertinagem, né? Já que Deus já fez a circuncisão no nosso espírito, né? Ele não nos vê mais agora segundo a carne, mas também não é um passaporte para a libertinagem, porque na palavra de Deus diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, né? Diante dele e em amor. Amém? Glória a Deus. Então, essa é a palavra de Deus, que está em Cristo, na graça de Deus. Então, essa foi a pequena ministração da parte de hoje, que Deus possa estar trazendo
o entendimento perfeito, que o Espírito Santo possa trazer a verdadeira revelação da graça e do apostolado para a sua vida. Amém? Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz.